Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Continuando no nosso tema da semana passada, o paraíso perdido, vamos em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, planta no nosso coração essa palavra e que ela venha dar o fruto, meu Pai, no tempo certo, na tua estação desejada. Tira de nós todo o cansaço, o enfado, a dor, a preocupação, toda agonia, todo espírito contrário à tua palavra, nós lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus. E queremos estar com o coração aberto, Senhor, para receber a tua palavra que vem do alto. Senhor, fala conosco, que teus servos, nós estamos prontos a escutar, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, querido. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 1, que a serpente era o animal mais astuto que existia. A palavra vai traduzir que a serpente era o animal mais astuto que havia naquele local. E ela procurou a mulher e disse: então Deus proibiu vocês de comer desses frutos que estão aqui no jardim? E a mulher vai dizer: não. O Senhor nos autorizou a comer toda a fruta que essas árvores podem produzir, menos aquelas que estão ali no meio do jardim. Queridos, nós vamos tentar nos aprofundar um pouquinho nessa história, porque a gente ouve muito nas igrejas, alguns pregadores, às vezes no próprio seminário ou num grupo de estudo, e a gente vai ouvir muito isso, que a serpente enganou o ser humano que o Senhor colocou naquele jardim, que a serpente enganou a mulher enganou o homem, e a coisa foi por cadeia, igual o dominó caindo. Na verdade, queridos, a mulher nem o homem aqui foram enganados nada. Eles simplesmente entraram num argumento a fim de lograr alguma coisa. Eles não foram puramente enganados, não. A palavra enganar ou ser enganado, ela direciona para um outro caminho. Você é enganado quando você está ausente de uma situação. Você aí sim é enganado. Você é enganado quando alguém está tramando algo contra você sem que você esteja presente, ou quando existe uma maquinação contra você. Aí sim você é enganado. Mas nesse caso aqui não houve engano nenhum, não. Aqui o homem e a mulher, eles estavam bem conscientes. O papo foi bem aberto com a serpente. A Bíblia diz que a serpente era o animal mais astuto, mais esperto, um animal bem prudente, que chegou com um argumento daqueles bem forte. E pegou ali uma mulher e um homem que não estavam fragilizados coisa nenhuma, viviam muito bem, eram muito inteligentes. A Bíblia diz que Adão era inteligentíssimo. Ele deu nome a todos os animais que existem, queridos. Não é qualquer um que sai carimbando e dando nomes a uma série de coisas, não. Se você analisar aí a espécie aí, você vai catalogar milhões de espécies. Adão deu nome a tudo isso aí. Tudo. Então Adão era um camarada extremamente inteligente, uma cabeçona esperta. Adão, ele entrou
num desafio que a serpente fez para ele, a fim dele obter alguma coisa. Não tinha nada de graça na situação. A serpente, ela fez a proposta, disse: olha, de todas as frutas vocês estão proibidos de comer. E a mulher vai dizer: não, não é de todas as frutas, nós podemos comer todas, menos aquela que está ali no meio do jardim. Menos aquela que está no meio do jardim. Então o que ocorre? Ocorre que a serpente, ela vai soltar uma palavra que vai despertar curiosidade no homem. Ela vai dizer: não, certamente vocês não morrerão coisa nenhuma, ainda que vocês comam essa fruta no meio do jardim. Que na verdade vai acontecer é que os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ficar mais inteligentes. Ou seja, vocês vão ter uma percepção da qual vocês ainda não possuem essa percepção. E essa percepção vai dar para vocês a ciência do que é bom e do que é ruim. Isso Deus não colocou para vocês. Então foi uma proposta e o homem aceitou a proposta. Ou seja, na verdade que eles estavam ali, se tem alguém que estava sendo ali enganado, era Deus, não Adão, nem Eva. Porque Deus havia conversado com eles: vocês não podem comer daquela fruta que está ali no meio do jardim. Isso vai ser o meu pacto com vocês. Se você comer daquela fruta, certamente você vai ter consequências para o resto da sua vida. E aliás, vida, ela vai se acabar. Não vai ter vida constante. Você vai perder essa vida, você vai morrer. Então não coma daquela fruta. E a gente ouve muito hoje as pessoas especulando: mas por quê? Deus sabia, Deus fez isso. Deus não tem que dar explicação para ninguém, queridos. Essa é uma realidade que muita gente não se pergunta, mas Deus, Ele não tem que dar satisfação para ninguém. O Salmo de número 8 vai dizer: quem é o homem para que Deus se lembre dele? Então Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Ele só disse: não coma daquela fruta, porque no dia que você comer, você vai se arrebentar todo. E não é por conta da minha vontade, é por conta da sua desobediência. Homens e mulheres estudam, queridos, dia e noite, aí, anos e anos, tentando desvendar esse grande mistério. E eu digo para vocês que jamais isso vai ser revelado ao homem enquanto nós formos aqui carne. Enquanto nós formos carne, jamais isso será revelado. Mas um dia nós saberemos a razão de toda essa situação que aconteceu ali no jardim. E olha, não foram poucos dias, ali foram anos e anos o Senhor falando com eles, com uma intimidade com eles. Então não adianta especulação, não adianta chorar, não adianta pular, questionar os desígnios do Senhor, porque isso não vai levar a canto nenhum. Deus disse o seguinte: você não coma daquela fruta, porque no dia que você comer, você vai sofrer, e não é por conta da minha vontade, mas por conta da sua desobediência. E eu já dei o exemplo da criancinha pequena, que vai lá e tem um fogo, ele vai meter o dedo no fogo. Vocês não mexam naquele fogo, porque ali está sendo cozido a comida, e você não pode ir lá, porque você vai se queimar. E a criancinha não entende o que é fogo. De repente ela vai lá e, por curiosidade, querendo saber o que é fogo, vê aquele negócio brilhoso, bonito, e bota a mão lá e queimou a mão, e vem chorando. E você vai dizer o quê? Eu falei para você não ir. Agora você sabe o que é fogo.
Agora você já sabe o que é fogo. Foi o que aconteceu com Adão. Deus disse a Adão: eu não falei para você não comer do fruto, meu pai. Agora você está vendo o estrago que você fez. Isso para tirar aquele estigma e a ideia de que muita gente pensa: Deus castigou o homem. Deus massacrou o homem porque ele desobedeceu. Deus foi duro demais com o homem, pastor. Deus foi duro demais. Deus foi muito misericordioso com o homem, querido. Não teve nada de dureza. Deus foi bom demais com o homem, porque resgatou esse homem que se havia perdido. Deus foi muito bom com ele. Deus deu o seu único filho para salvar esse homem que se havia perdido, querido. Deus foi bom demais com esse homem. E nós muitas vezes resmungamos, pisamos e preferimos, inclusive, aceitar uma palavra mais conveniente para nós do que muitas vezes uma verdade. Conta-se que um dia a mentira se encontrou com a verdade e disse: bom dia, dona Verdade. E a verdade, desconfiada, foi olhar para ver se realmente o dia estava bonito, né? E viu que realmente o dia estava bonito, legal. Então foi lá e disse: bom dia, dona Mentira. E as duas saíram caminhando rumo a um lago. E a Mentira disse: olha, hoje está fazendo muito calor. E a Mentira tirou a roupa ali, mergulhou no lago e deu um mergulho daquele bem gostoso. Olhou para a Verdade e disse: a senhora não quer, dona Verdade, tomar um banho? A Verdade também tirou a roupa dela ali, mergulhou. Quando a Verdade mergulhou, a Mentira saiu da água, vestiu a roupa da Verdade e vazou. A Verdade saiu e olhou e não viu a Mentira. E olhou, viu somente as roupas da Mentira. Mas ela se recusou a vestir as roupas da Mentira. Por isso que existe hoje um provérbio judaico que diz que muitas pessoas preferem ouvir uma mentira travestida de verdade do que encarar a verdade nua e crua. Isso foi um retrato do que aconteceu ali naquele jardim, querido. E aquilo que aconteceu lá no jardim continua acontecendo nos dias de hoje normalmente, como se fosse tudo natural. Tem muita gente que ele gosta de ser enganado. Ele ama ser enganado. Se ele não for enganado, para ele não está legal. Ele gosta de ser enganado. E você está explicando para ele: olha, isso aqui não funciona, está errado. Mas ele não acredita, ele quer ser enganado. E ele ainda diz: não, pastor, eu só fui testar para ver até onde ia. Não existe isso de testar para ver até onde ia. Eu fico imaginando, como exemplo, aquelas mulheres do telemarketing, aqueles camaradas que são especialistas em ligar para te vender alguma coisa por telefone. E você atende o telefone. Inclusive a legislação diz que agora eles têm que ser 0300, se não me falha a memória, para você olhar e já rejeitar aquilo ali, e saber que aquilo ali é alguém querendo te visgar. Mas você atende, diz: eu quero ver até onde vai. Não vai, querido. Você não tem estrutura. Aquele cara é treinado. Aquela pessoa que está do outro lado da linha, ela é treinada para te empurrar alguma coisa. E aí depois chegou a conta, você olha: então, mas eu fui enganado. Tu não foi enganado nada. Tu aceitou a ligação e firmou um compromisso porque tu quis. Ah, mas eu não sabia. Sabia, sim, sabia. Estava consciente. Eu fico triste quando eu encontro uma pessoa que diz: não, França, eu não sabia, o cara falou muito rápido e tal, e de repente quando eu vi eu já tinha feito o acordo, estava consciente. Se fez o acordo é porque ele queria lograr alguma coisa, queria saber se podia cair alguma coisa para ele ali. O ser humano é assim, querido.
Ele é curioso. O ser humano é curioso, ele quer saber até onde vai, até o que ele pode pegar, o que pode cair para mim aí de bom. E ele fica na expectativa, não sabendo que ele pode ser roubado, e vai ser roubado, porque ele é curioso. Alguém oferece alguma coisa para ele, o olho dele brilha, e ele no outro dia já disse que ele vai ser isso, vai ser aquilo. Você entra no YouTube e o que mais você vê aí é vídeo dizendo que o cara vai ser um milionário. Você só precisa apertar o botão que está aí embaixo. 2, 3 dias o cara está chorando aí. O que foi, rapaz? Fui roubado. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, Francis, que eu apertei o botão e ali eu fui roubado. Fui enganado. Não foi enganado nada. Ele foi lá porque ele foi curioso. Ele queria saber se ele podia também ganhar alguma coisa com isso. Que tem de gente aí que perdeu dinheiro. Tudo que ele arrecadou na vida, você pergunta a ele: ah, França, caí numa pirâmide financeira, mas eu fui enganado porque o cara disse que ia multiplicar o meu dinheiro 10 vezes mais. Multiplicou nada, multiplicou para o outro lado, e o cara ficou quebrado. E muitas vezes perdeu casa, perdeu tudo. Tudo que ele construiu na vida dele, ele perdeu, porque ele foi ouvir um indivíduo dizer que ele ia ficar milionário. Quem quer ser um milionário, o camarada já fica logo esperto: eu quero. Quem que não quer? Pare de sofrer e faça aqui com a gente uma campanha que você vai ficar milionário. E o camarada vai e faz, ele sabe que ele não vai ficar milionário, porque Deus disse para ele: do suor do teu rosto comerás todos os dias, até que tu volte ao pó, porque de lá tu vieste. Isso a gente fala todos os dias, querido. E o camarada disse: pastor, eu fui roubado. Como, rapaz? O camarada chegou comigo, contou uma história e eu não sei onde eu estava com a cabeça, entreguei para ele, cartão. Não sei onde é que eu estava, eu não sabe onde estava não. Ele queria saber se ele podia também ganhar alguma coisa. Isso foi o que a serpente, queridos, ofereceu para aquela turma lá no jardim. Ah, França, mas eles dois ali não tinham referencial de nada, eram novos. Não, foram anos o senhor ali conversou com ele: não coma daquilo ali. Aquilo ali é perigoso, aquela fruta ali é reimosa, ela vai te lascar todo dia que tu comer ela. Não faz isso. E o cara fica olhando, puxa, ele se treme todinho, e no outro dia ele passa, olha para ela de novo e diz: puxa vida. E passa e olha de novo para ela, e Deus está olhando: ela é reimosa, se tu comer, tu te lasca todinho. E ele olha para um lado e olha para o outro, mas não tem ninguém vendo, eu vou lá e tal. E ele chega lá bem de mansinho, faz a besteira, e depois que fez a besteira, queridos, não tem como voltar atrás. Esse cara, depois que ele mete a mão numa labareira de fogo, as bolhas elas vão crescendo muito rápido. E aquilo ali dói, cara, dói demais. E você vai passar dias e dias ali sofrendo. Foi o que aconteceu com aquela turma ali no jardim. Eles tinham tudo de bom ali. Não havia formiga para ferrar o pé dele. As flores não tinham espinhos. Não havia tristeza, era alegria profunda. A Bíblia diz que era um prazer incomensurável. Era uma vida de rei e de rainha. Mas eles quiseram ser igual a Deus. A serpente disse para eles: disse, olha, se vocês comerem dessa fruta, vocês serão inteligentes como o Altíssimo. Vocês serão igual a Deus. E aí, quem sabe, os olhos brilharam ali. E um olhou para o outro e disse: vai lá, Eva, aperta lá o botão que vai ser agora a parada. É agora ou é nunca. Ou seja, traíram a confiança de Deus. Usaram Deus como uma moeda de troca. O papo entre o homem e Satanás estava discutindo ali, e Deus, queridos, traindo Deus. Você já se sentiu traído alguma vez? Você já se sentiu enganado? Não no sentido de que você queria lograr alguma coisa,
Mas Deus se sentiu assim, que esses caras não entenderam, não aprenderam nada. Eles estão me negociando, estão querendo poder, glória e fama, não aprenderam nada comigo. Satanás, ele entrou nessa, foi astuto, ele pegou o homem pela ganância. Vou pegar na ganância esses camaradas, vou pegar na ganância. E Satanás, ele quis repetir a dose. Depois de muitos anos, de milhares de anos, Jesus estava no deserto, 40 dias no jejum. Satanás, ele chega com a mesma proposta. Se quiseres, pode transformar essas pedras em pães. Ou seja, pensa bem, 40 dias um ser humano ali no jejum, e alguém faz uma proposta dessa. Na época só existia pão, queridos, não dava para ter outra coisa, não tinha, a cultura da época não permitia, mas se fosse hoje, ele diz, olha, se quiseres, pode transformar essas pedras aí no McDonald's. É o Mac, é o Big Mac, sei lá. O melhor sanduíche que existe hoje, eu nem sei qual é. É o Big Mac. Se quiseres, tu pode transformar isso aí no Big Mac. 40 dias de fome, sofrendo ali. E Jesus vai dizer para ele, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Interessante que Jesus vai falar, está escrito. Porque Satanás, ele veio argumentando com palavras, querido. Satanás, ele argumentava também com palavras. E é por isso que a gente não se cansa de dizer para você, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, ore ao Senhor. Tenha intimidade com Deus, clame a Deus, peça sabedoria, entendimento. Porque homens vaidosos, ambiciosos, dominadores, eles vão tentar minar o teu cérebro, comer o teu cérebro. Com essa conversa de pare de sofrer, de que a tua vida agora vai ser só dinheiro, de que vai chover criptomoedas em cima de você. Esses dias eu vi um cidadão no YouTube dizendo que vai chover criptomoedas. Criptomoeda é virtual, querido, não chove nada. Mas se o camarada estiver fraco de mente, se ele tiver com o nível de conhecimento dele devagar, preguiçoso, não quer ler a Bíblia, certamente ele vai ser tragado por um indivíduo desse. Jesus foi na ferida e disse, Satanás, nem só de pão vive o homem, Satanás, mas da palavra, Satanás. Satanás não conformado, ele sabia que ele já tinha enganado Adão lá atrás, isso não é possível. Não é possível, ele foi para o segundo bote. Ele disse, se tu quiseres, tu pode pular daqui. Porque está escrito, Satanás diz, está escrito que aos teus anjos ele dará ordem para te sustentar. Satanás conhece Bíblia, querido. E não é pouco não. Se tu acha que manja de Bíblia, Satanás conhece muito de Bíblia. Mas ele não esperava que Jesus é o Verbo encarnado, é a própria palavra. E Jesus vai dizer para ele, Satanás, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa deu uma chacoalhada no Satanás, que ele foi lá para o canto, ele já deve estar todo, então ele partiu para o terceiro bote, e mostrou o planeta, disse, tudo isso te darei,
se prostrado me adorares. O Senhor disse: para trás de mim, Satanás, porque somente ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Diga glória a Deus. Queridos, leia a Bíblia, se debruce sobre a palavra do Senhor e peça inteligência para Ele. Não basta você somente vir ao culto e ouvir o que França fala, o que a irmã fala, o que o irmão... Não, leia a Bíblia. Procure ter intimidade com Deus. Existe um paraíso perdido que foi resgatado pelo Senhor Jesus. Ele pagou um preço muito alto. Aqui na terra, jamais nós voltaremos para esse paraíso perdido. O paraíso que nós iremos, ele está além do nosso conhecimento. Ele está além da nossa própria vida, queridos. É esse paraíso que o Senhor disse: vou, Pai, e vou preparar morada para vocês, porque na casa do meu Pai existem muitas moradas. É sobre isso que o Senhor, queridos, está nos falando nessa noite. É sobre isso que o Senhor está nos falando nessa noite. Não negocie o Senhor, não barganhe com o Senhor, porque o Senhor jamais vai dividir a glória dele com você. Não há possibilidade. Ele disse que não divide a glória dele com ninguém, queridos. Portanto, esqueça essa questão de barganhar com o Senhor, esqueça isso. Mas que você possa se quebrantar diante de Deus. E quando alguém te fizer uma proposta indecente dessa, dizendo: irmãos, nós temos um propósito de 7 dias, de 15, 20 dias ou 30 dias. Você diz: para trás de mim, Satanás, porque tudo isso ofereceram para o meu Senhor e ele recusou tudo isso aí. Se nós quisermos e ouvirmos o Senhor, nós comeremos sim o melhor da terra, o melhor da terra, mas é com o suor do nosso rosto, queridos. Não tem nenhum botão mágico, não tem loteria, não tem herança que te dê uma paz, que te dê uma alegria, que te dê uma satisfação plena na tua vida. Não existe nada, absolutamente nada, que preencha um buraco que existe na tua consciência, a não ser a presença do Senhor Jesus. Por isso, faça um propósito sim com Deus, de ter mais intimidade com Ele, de estreitar o relacionamento com Ele, não um dia, nem 2, nem 7, nem 50, nem 300, mas faça um propósito eterno com Deus. Lembre-se, o Senhor colocou um sinal no meio daquele jardim que nós chamamos de fruta, de árvore. Eu não sei qual foi, querido, e nem tenho interesse em saber. Mas faça um propósito com o Senhor e diga: Senhor, aquilo ali eu lembro que foi por causa daquilo ali que nós estamos até hoje nessa peia. E damos glória ao teu santo nome, ao teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nos tirou desse lamaçal de pecado e que vai nos levar para uma vida eterna. Faça esse propósito com o Senhor. Não faça propósito para pedir coisas que vão acabar, porque tudo isso aqui vai se acabar, queridos, vai se corromper. Tudo isso aqui vai ser exterminado, vai se transformar no nada. E nada pode substituir a tua vida eterna com o Senhor. Que Deus
Ele possa continuar tendo misericórdia de você, abrindo sua mente, seu coração, para que você possa estar nessa sintonia com Ele todos os dias da tua vida, e que o seu rosto possa estar voltado para você. Ele dê a paz, em nome de Jesus. Amém.